Ora, bem-vindos. A partir de agora entramos em 45 minutos à Futebol Clube do Porto. Como já sabem, é hora de falarmos só e apenas de assuntos que se tratam com os dragões, com os homens da cidade invicta. O Porto, esta semana, acabou-se. Acabou-se o excelente momento do Porto a nível de jogos sempre a ganhar, ou neste caso, sem perder. Foram 58 jogos, uma marca absolutamente incrível, e uma marca toda ela conseguida com Sérgio Conceição. Portanto, foram 58 jogos sem perder, o que é um registro absolutamente assinalável. Ao cabo de 58 jogos, o Porto perde em Braga por 1-0. O gol foi marcado pelo Ricardo Horta, por um dos irmãos Horta. Para este jogo, o Porto foi a jogo com Diogo Costa, PP, Mbemba, Pepe, Zaidu, Otávio, Gruites, Vitinha e Fábio Vieira, e na frente Evanilson e Mehdi Taremi. Bem-vindos aos três. Portanto, hoje temos aqui um mini estádio do Dragão completamente lotado. E por onde é que vamos começar? José Sousa, começando por ti. Imagino que tenhas visto o jogo. Não sei se em Braga, se em casa. Não, em casa. Mas um teu primeiro parecer em relação a esta derrota do Futebol Clube do Porto, que acaba com os 58 jogos sempre sem perder. Foi uma pausa que nós fizemos, também merecemos. E vamos, entretanto, preparar-nos para fazer... Isso foi um bocadinho de encher os pulmões, que agora vamos tentar chegar aos 60, não é? Agora seguidos também, portanto. Mas para isso dizer o quê? Obrigaram-nos a fazer esta pausa, porque eu acho que existem duas partes distintas no jogo, a primeira parte e a segunda parte. E a primeira parte... acho que é um verdadeiro escândalo, porque o Porto poderia ter marcado, e já não vou dizer 3 penaltis, pronto, há ali um que pode ser discutível, mas há 2 que são absolutamente indiscutíveis, e portanto o jogo ficava resolvido na primeira parte. Não estávamos hoje a falar de fazer este interregno na invencibilidade do Porto. A segunda parte, o Porto podia e devia ter feito mais, porque já habituou os adeptos a fazer mais. E portanto acho que a equipa também perdeu ali algum controle emocional, e embora tivesse oportunidades mais que suficientes para, pelo menos no mínimo, fazer um empate, eu senti falta daquela garra permanente, daquele ataque contínuo que o Porto costuma exercer sobre os seus adversários na segunda parte. E portanto não ganhamos este jogo, perdemos este jogo, devemos também um bocadinho a nós próprios, mas devemos, sobretudo, a uma arbitragem que eu entendo que é escandalosa, porque se tudo tivesse acontecido como era normal, o Porto chegaria a vencer por 2-0 ao intervalo. Francisco, também as suas apreciações em relação a este Braga 1, Porto 0, que terminou com estes 58 jogos de invencibilidade do Porto. Estou de acordo com o José Sousa. Eu não sou tão crítico como muita gente que diz que o Porto não jogou tão bem na segunda parte. E eu acho que o jogo fica condicionado desde o minuto 3 do penalti. Uma coisa é estás a jogar aos 3 minutos de jogo com 1-0. Isto, se o penalti fosse convertido, me parece que não seria, não é? A probabilidade seria grande. E saís da primeira parte com 2-0, tudo seria diferente. Isto parece que há alguém que quer que o festejo do campeonato seja na Luz, não é? No nosso salão de festas. É tudo que eu tenho a dizer. Não... Acho que não vai acontecer. Vocês sabem que vai acontecer. Acho que toda a gente sabe que vai acontecer o campeonato, a vitória no campeonato. Vai ser no sítio do costume,
à hora do costume, não sei se será, mas é no sítio do costume. E eu lá estarei para festejar, mais uma vez. Alberto, os teus Pronto, pensamentos em relação a este interregno? fizeram com que nós ficássemos nos 58, não é? Porque aquilo que aconteceu no jogo era para termos vencido, pelo menos empatado, mas aquilo que aconteceu era para termos vencido. Pelo menos 2 penaltis que nos foi sonegado. Isto é o que acontece depois de tanta perseguição ao Taremi e aos árbitros por causa das grandes penalidades que o Porto provoca. Isso provoca e se existem tem que ser marcados. E pronto. E desta Alberto, vez este árbitro... Desculpa interromper. Lembrar só que é aquele árbitro que escreveu uma vez num post que nos ia fazer provar o próprio veneno. Este é o árbitro. E já foi ele que no VAR, num jogo anterior à meia-final Porto-Sporting, perdoou contra o Benfica que 2 jogadores do Sporting ficassem fora do jogo contra o Porto. Não foi isso, não foi por causa disso que a gente não deixou de ganhar ao Sporting, mas era ele que estava incumbido de chamar a atenção do árbitro para aquelas faltas graves que esses 2 jogadores fizeram e que ficaram de fora contra o Porto. Mas mesmo assim o Porto levou de vencida essa meia-final contra o Sporting. Agora, a mim entristece-me porque eu gostaria de ter atingido e queria ganhar os jogos todos e fomos impedidos no domingo. Foi no domingo. Eu agora com este... O jogo foi ontem, não, segunda. O jogo foi segunda. Com o feriado fico todo baralhado. E fomos Alberto e Filipe e Francisco, este árbitro que ontem nos negou os vários penaltis, ele também fazia parte daquela equipa eclesiástica que era abençoada pelo Benfica, ou não? Claro. Conjunto dos padres. Acho que sim. Acho que sim. Vocês, acho que é a primeira vez, eu também não tenho muitos programas aqui convosco, mas é a primeira vez que me ouvem falar de arbitragem, porque eu detesto justificar derrotas com arbitragens, detesto. Nem que elas aconteçam. Mas eu... Francisco, olha que não é justificar vitória nenhuma, não é justificar derrota nenhuma. Alberto, eu ao intervalo, quando vi aquele gesto de gozo com o Taremi, aquilo é uma arbitragem, eu diria, ao nível do Bruno Paixão em Campo Maior. Exatamente. Eu fiquei completamente... Foi a mesma sensação que tive em Campo Maior. E este árbitro veio para aqui com tudo preparado, disposto à maior sem vergonhice que podia haver. Isto tudo não tirando mérito à equipa do Braga, que tem excelentes jogadores, tem um excelente treinador. Tem um excelente treinador, que eu gosto muito. Felizmente vai-se embora, porque eu não gosto do clube de Braga. Não gosto. E felizmente, para mim, vai-se embora. Porque aquilo que eu desejo ao Braga é que fique lá a meio da tabela. Porque não gosto. Não gosto. Para mim é o Benfica do Minho. É uma filial. Como? É uma filial. É, exatamente. De maneira que, não tirando o mérito que o Braga teve naquilo que fez e no gol que fez, teve mérito em tê-lo feito, mas caramba, nós tivemos 63% de posse de bola. Isso, não é? Alberto, exatamente isso. Tentativas de gol foram 19. Eu comecei por dizer isso. Eu acho que o Porto não jogou assim. Há pessoas que dizem que a segunda parte do Porto foi mais fraca, mesmo portistas. Eu acho que o Porto esteve muito bem. O Porto jogou muito bem. Eles têm um excelente guarda-redes que fez ótimas defesas. Têm excelentes atacantes. E nós temos um excelente guarda-redes que, em fora de jogo, ele fez uma excelente defesa
porque tem que o fazer, porque não sabe se há fora do jogo, então E fez o gol uma deles, e o gol defesa. deles é muita sorte, é com a anca, não é? Tem muita sorte, bate na anca, não é? E aquilo podia ter sido com a Francisco, linha... mas só para fazer aqui uma nota de correção, eu não disse que o Porto não jogou bem. Não, eu sei, não foste tu. Eu sei O que eu não, mas Há mas duas só para partes. ficar claro, porque o que eu digo é que o que eu senti é que o Porto, quando está numa situação como aquela que se encontrava, que é a sentir-se espicaçado, humilhado, gozado pelo árbitro, o Porto tipicamente responde de uma forma bastante mais incisiva. E eu não senti essa forma incisiva neste jogo. Não é? Eu vou-te dizer, Acho... eu notei na segunda parte os dois miúdos nervosos. Os mais novos, notei os mais nervosos. Por isso, se calhar que tu estás a dizer, que estavam a sentir... Eles lá sentem mais que nós, que o jogo não lhes está a ser... Não correu bem o jogo. Que a arbitragem... Não sobretudo porque lhes estão a dificultar Exato, o jogo. lhes estão a dificultar a vida. Sim. E eu notei nos miúdos mais novos muito nervosismo, de facto. Mas nós tivemos oportunidades suficientes para marcar. Tivemos a infelicidade, as bolas subirem muito, uma foi o Otávio, outra foi o Galeno. Foi o Otávio e o Galeno na segunda parte. Pronto. Mas houve lá outras jogadas, quer dizer, houve um chute fraquíssimo do Taremi. Houve infelicidade por aí. Houve infelicidade nos remates à baliza e enquadrados que subiram por cima. Houve felicidade do Braga, que houve também outros que foram defendidos pelo guarda-redes, que é um excelente guarda-redes. E depois tem excelentes atacantes. E houve lá um jogador em particular que meteu a faca nos dentes e jogou como se fosse o primeiro ou último jogo da vida dele, que foi o André Castro, não é? Ele fez um jogão contra o Porto. Também puder, ele é dos nossos, tem o nosso ADN, não é? Pois, se calhar para provar que teria tido mais hipóteses no Porto. Mas pronto, o que é facto é que ele fez um grande jogo. E depois tem aqueles dois irmãos Horta que eu gostava de ver, gostava de os ter no Porto. Eles são muito bons jogadores. Não tivemos sorte desta vez. Acho que o Ricardo já assinou pelo Benfica, acho eu. Quem? O que marcou o gol contra o Porto, o Ricardo Horta. Aí foi? Pronto. Também não podemos ter todos e com certeza... Em lugar. Vamos. E no meio disto, temos não, o jogo terminou com superioridade em praticamente tudo para a equipa do Porto. Foram 15 remates dos... Eles têm um Vitinha. Tem. O avançado é muito bom. O jovem Vitinha é muito... Aliás, o Braga tem jovens tem jovens de grande qualidade. Desde logo o Vitinha, tem também os irmãos Horta. Esses já não são propriamente jovens, não é? Já não são propriamente jovens, mas tem, por exemplo, o Francisco Moura, lateral esquerdo, Grande qualidade. faz que é para mim dos melhores laterais esquerdos portugueses. Tem o Al-Murrati, que é um excelente jogador, que faz-me lembrar o Danilo. Tem o Al-Murrati, que é o Guié, e provavelmente, ao que tudo indica, parece que para o ano vai para outras estações. Tem o Vitinha, tem um outro jovem que é o Gorbi, e tem também Gomes, o Lucas também. Mineiro. O Gorbi foi o que marcou o gol ao Sporting, não é? Foi esse. Sim. Tem o Lucas Mineiro, que chegou ao Braga proveniente do Gil Vicente. Tem o central, o David Carmo. Portanto, o Braga não é propriamente... Aliás, é uma equipa muito bem treinada. E muito bem treinada, sim. Muito bem treinada pelo Carlos Carvalhal. Mas dizia eu que... É uma boa equipa. É uma ótima equipa. Sim, sem dúvida. Mas como dizia eu, em relação às estatísticas do jogo, o Porto foi dominador em praticamente tudo. Eu diria mais, e acho que os meus amigos... Força. Ele ficou sem som.
Eu diria uma coisa que acho que os meus amigos vão concordar. Força. Acho. Vocês estão a ouvir, não? Sim, Agora sim. sim. Estava eu a dizer. Há sem som, Agora Francisco. ficou sem som. Agora tirou o som. A chegar Ok. com atraso. Força. Eu estava a dizer, só é pena que o Braga já não consiga chegar ao terceiro lugar, porque merecia. Sim, Sim, pelo... o Braga tem uma excelente equipa e não sei porque é que. Quer dizer, não sei. Acabou por ganhar os três Conseguiram grandes. Ganhou, ouvir-me? sim, acabou por ganhar os três grandes, não foi? Ganhou Sim, os três sim. Na grandes. segunda, perdeu Na todos os segunda jogos volta na primeira ganhou e na todos. segunda volta ganhou todos. Conseguiram Pronto. ouvir-me? Não. Sim. Sim. Mas pronto, o Braga ganhou-nos, acabou com a invencibilidade do Porto. Mesmo assim, Alberto, só para fazer aqui uma nota, mesmo assim o Braga ganhou os 3 jogos aos 3 grandes, mas eles todos com uma diferença substancial, Mínima. porque ganhou sempre por diferença mínima, mas ao Benfica ganhou por mérito, ao Sporting ganhou por sorte e ao Porto ganhou por roubo. Portanto, a diferença é sempre mínima, mas a forma como ganharam foi diferente. Sim, mas acredito, a forma como ganhou o Porto não é culpa do Braga, certo? É óbvio culpa que não, não é? do árbitro, que não marcou os penaltis. Pelo menos o primeiro penalti, aquilo, quer dizer, já vi coisas serem marcadas por muito menos, não é? Lá por ele ter conseguido ter feito primeiro o cruzamento e depois foi abalroado, quer dizer, já não conta a falta. Devia contar na mesma, não é? Mas pronto, não aconteceu. E depois aquele pisão no calcanhar do Taremi, que é pouco perceptível, mas depois vê-se na repetição, também é penal. Mas pronto. É fruto da perseguição e da pressão feita aos árbitros. Mesmo assim, ouvir na Sport TV explicarem porque é que era aceitável que não se marcasse o terceiro penalti que estás a falar, é de bradar aos céus. Porque diz o comentador que depois do toque o Taremi ainda consegue dar uma passada e só depois cai. Pá, eu gostava de perceber como é que podia ser diferente, porque não sei. Eu acho que houve um penalti sobre como é que se chama? O Paulinho do Sporting, não é? Que ele não dá uma passada, dá duas, depois atira-se para o chão. Deve ser isso, deve ser por causa de ser número ímpar. Se um gajo der uma passada, não é, com duas passadas já pode ser. É a única forma que eu encontro para justificar os comentários de tal pessoa. Porque aliás, o do Taremi é mais penalti do que o do Paulinho. Porque eu ainda hoje não consigo perceber onde é que ele toca, mas pronto. Mas tudo bem. É passado, falta-nos uma vitória e um ponto. Por isso, eu só espero que este senhor que fez esta arbitragem, pelo menos até ao final desta temporada, não apite mais. Portanto, espero que o Conselho de Disciplina tenha essa humildade de colocá-lo no jaco. Pronto, mas temos a alegria de estar na final do Jamor. Eu espero este ano ir lá. Já está a venda os bilhetes, é que eu ainda não consegui perceber. Eu sei. Eu também quero ir lá. Ainda por cima, o meu filho também quer. Eu nunca fui de facto ao Jamor e, portanto, eu queria aproveitar este ano. Eu se não estou em erro, peço desculpa, Alberto, se não estou em erro, eu creio que os bilhetes abrem a dia 6 de maio. Mas não quero estar a incorrer em nenhum erro. Mas vai abrir online, vai abrir... Pode haver qualquer coisa. Eu vou numa organização do meu sobrinho, o meu irmão, que vivem no Mar de Canaveses, que estão a organizar com amigos uma ida de autocarro, com um garrafão e um presunto e essas coisas todas.
É a festa Vamos ver. da taça, portanto, a festa da taça tem de ter, Vamos tudo ver, vamos ver. mais Vamos ver mais se se vai tem ser direito. possível. Vamos ver se vai ser possível. Mas foi um ótimo jogo, ganhámos com garra, não estava a ser fácil, mas foi um ótimo jogo, essa meia-final. Não sei se vamos falar sobre isso. Claro que vamos falar sobre Hã? isto. A gente começou pelas coisas menos simpáticas, mas eu não saio daqui sem ir com um sorriso aberto da vitória contra o Não, Sporting. foi uma grande vitória e essa... eh, eu ficava mais triste se nós tivéssemos perdido esse jogo do que fiquei agora com esta derrota com o Braga. Eu, por acaso, não, Sinceramente. Alberto. Eu, se perdesse por 1-0, até ficava... Pá, não vou dizer que ficava feliz, porque eu não gosto de perder contra o Sporting, mas até me dava um certo gozo, porque perdíamos, mas passávamos na mesma. Mas contra o Sporting, o Benfica quer sempre Não, eu se ganhar. tivesse que escolher uma derrota, se fosse, me apontasse uma pistola à cabeça, se essa, bem, perdes contra o Braga ou contra o Sporting, eu perguntava, qual é o resultado? 1-0, eu disse, então quero perder contra o Sporting. Mas fiquei mais... pronto, eu sinceramente ficava mais triste se tivesse perdido o jogo mesmo passando, se tivesse perdido, ficava mais triste. Não queria nada. Depois do que houve, de tudo o que se passou, e então, vendo aquele passe do Pepe para o golo, ainda me deu mais gozo. Eu queria que tivesse sido ele a marcar, mas sendo ele a fazer o passe, pronto, é meio golo. Para mim é mais de meio golo. O gol é muito bom. Ainda fiquei mais feliz. Epá, e depois ver o Otávio jogar a bola, eu fico cansado. Aquele homem é realmente... Eu já não via... para mim, o último jogador à Porto foi o Jorge Costa. Não é? Sempre com aquela garra que ele tinha, de serrar e de quase ferrar nos adversários, entre aspas. O Otávio é igual. O Otávio é, para mim, um jogador com aquele carisma todo de jogador à Porto, de tripeiro, de dragão mesmo. Eu adoro vê-lo jogar. E fico cansado de o ver jogar. Então vamos lá mesmo para esse jogo entre Porto e Sporting, já que o jogo foi no Dragão. O Porto ganhou por 1-0, gol de Tony Martínez já depois do minuto 80, que é como quem quer dizer, mais precisamente a 6 minutos dos 90, o Porto marcou o gol da vitória no jogo diria eu, do checkmate autêntico, ou do KO, como quiserem, no Sporting, e que atirou por completo todas as possibilidades do Sporting ainda tentar chegar ou para poder tentar ter algo mais, para poder tentar tirar algo mais do jogo, mas o Porto, se não estou em erro, Francisco, o Porto, desde o início do jogo, o Porto sabia perfeitamente aquilo que deu a percepção de quem foi ver o jogo e de quem esteve a fazer o jogo, fosse pela televisão, fosse pela rádio, como foi o nosso caso, da Rádio Nacional de Desporto, obviamente, deu sempre a sensação que o Porto tinha o jogo perfeitamente controlado e que o golo chegaria mais cedo ou mais tarde. Eu acho que foi exatamente isso. Eu acho que primeiro parecia que o resultado que tinha acontecido em Alvalade não tinha sido um 3, mas sim um 3-1, porque o Sporting não conseguiu fazer nada e tinha obrigação de... Eu esperava mais do Sporting, confesso, porque eu acho que o Sporting tem uma boa equipa e que joga bom futebol. Portanto, esperava mais. Mas analisando profundamente o jogo, acho que foi o Porto que não deixou o Sporting de facto jogar. Eu acho que o Sérgio Conceição, ao contrário do que tem vindo a acontecer nos últimos anos, finalmente encontrou a fórmula para jogar contra o Sporting. E tornou-se um jogo mais fácil do que o que se estava à espera. Eu, pelo menos, pensei, o Sporting vai entrar aí com uma vontade, com uma garra muito grande, porque ao Sporting a Taça de Portugal, mas aconteceu assim.
Vi o jogo do Tondela este fim de semana com o Guimarães e achei que o Tondela está a jogar muito bom futebol, portanto não vamos dar a taça como ganha, a dobradinha acredito muito mais no campeonato do que na Taça de Portugal. A Taça de Portugal vamos ter que lutar por ela na final, mas acho que pode ser um ano de dobradinha que há muito tempo que não acontece, e com isto vamos ganhar 3 títulos, espero eu, porque no ano seguinte temos a Supertaça Cândido Oliveira, que é mais um título para contabilizarmos e para passarmos o número de títulos do nosso rival. José Sousa, também continuar a falar deste jogo que, repito, pareceu sempre muito bem controlado pelo Porto do início ao fim. Olha, eu este jogo até vi melhor do que os outros todos, porque eu vi em casa, que eu estava doente, e portanto não fui ao estádio e cedi o meu bilhete ao meu genro, que ainda por cima é sportinguista e portanto não veio de lá muito satisfeito. Portanto foi com o meu filho ver o jogo, um bem mais contente que o outro, como é óbvio. Mas como fiquei em casa, consegui ver todos os lances, repetições e coisas que não temos efetivamente acesso no estádio. E vi o jogo com muita tranquilidade, porque é como dizia o Francisco, ou seja, o jogo foi... Eu nunca senti que a eliminatória estivesse em causa. O Sporting nunca foi capaz de pegar no jogo, de ter nem 5 minutos nem aqueles 5 minutos que é típico, as equipas conseguirem sobrepor um pouquinho às outras e criar 1 ou 2 ou 3 oportunidades de golo. Não senti isso em nenhum momento do jogo, portanto, eu sabia que mesmo com 0-0 o resultado estava mais do que garantido. Com o golo do Tony Martínez, e lembrei-me logo de imediato do Alberto, porque é o jogador preferido do Alberto, entrar e realmente ao fim de meia dúzia de segundos conseguir fazer um golo tão espetacular como aquele, dá obviamente muito mais sabor. Então, se não havia dúvidas nenhumas até esse momento, a partir daí ficou completamente arredada qualquer possibilidade do Sport se querem desboçar uma possível luta por um prolongamento nesse momento. Portanto, o jogo foi mesmo muito tranquilo, muito, muito tranquilo. Não foi tão tranquilo quanto o jogo do Portimonense, porque eles, ao fim de 30 minutos de jogo, pronto, já não havia nada para ver, mas, portanto, do ponto de vista emocional, não foi daquilo ficar agarrado ao coração com preocupação que o Porto podia não passar. Alberto, o Porto jogo... ganhou, convenceu e vai para o Jamor. Este jogo, apesar de ter parecido que foi equilibrado, pelo que dizem as estatísticas, a mim pareceu-me que sim na primeira parte, mas na segunda parte foi toda do Porto. O Porto encostou o Sporting às cordas e foi muito superior. O Porto não deixava jogar o Sporting. Eles não tinham capacidade quase de fazer circular a bola entre eles. E o Porto ganhou com muita justiça. Com o meu jogador fetiche, eu temo que este jogador vá sair do Porto e depois nós vamos arrepender. Arrepender. Estou contigo. Porque eu acho que é, Francisco, porque eu acho que ele tem ali muito, muito, muito para dar. Aquele golo é brutal. É golo à ponta de lança. E ele já marcou outros. A recepção, o remate do pé esquerdo. E é um jogador que sempre que entra joga com garra, joga e tem uma atitude muito boa. E eu temo que ele vá... A forma como ele ganha a posição até parecia que estava em fora de jogo. Exato. Exatamente. E ele de imediato disse que não estava. Ele disse logo que não estava, exatamente. Ele tinha a noção exata de que não estava fora de jogo. Exatamente. Eu confesso que no estádio fiquei com dúvidas, porque de facto ele ganha a posição muito bem ganha e aquilo é tão rápido que deixa alguma dúvida, mas foi fantástico. Desculpa. Eu gosto muito do Tony Martínez, espero que ele não saia do Porto.
Bem sei que o Taremi e o miúdo brasileiro têm feito pela vida, são muito bons jogadores também, e têm marcado muitos golos, mas o Tony Martínez, para mim, é um jogador que deve ter mais oportunidades e deve jogar mais. E não devem despachar já, porque eu acho que ele ainda tem muito para dar ao Porto. É como diz o Francisco, o nosso moderador, o Sérgio Conceição, parece que foi ele que disse isso, introduziu isso no debate. O Sérgio descobriu a forma de jogar contra o Sporting, porque realmente não era fácil jogar com este Sporting, porque tem jogadores muito bons, mas o Sérgio agora acertou a fórmula para ganhar ao Sporting, e já ganhamos. Jogamos 4 vezes, empatamos 2 vezes e ganhamos 2 vezes, convincentemente, não é? Espero que esta forma seja mais eficiente até, não é com o próximo jogo em casa, mas com o próximo jogo fora, que é na Luz, que isso me daria uma satisfação enorme ir ganhar à Luz, isso acima de tudo. E apesar de eu gostar muito que o Porto ganhe todos os jogos e de gostar muito que ganhe o Sporting, dá-me uma satisfação a dobrar quando ganho ao Benfica, e então a triplicar ou a quadruplicar quando ganho ao Benfica no Estádio da Luz, e espero que isso aconteça. E este jogo acabou por terminar com o Porto a fazer apenas 3 alterações. Entraram o Eustáquio, o Tony Martínez, que fez o que fez, e ainda entrou o Galeno. Olhando para as estatísticas de cada jogador de forma individual, vemos que há um jogador que está em praticamente todos e que aparece em quase todas as estatísticas. É Vitinha para um lado, Vitinha para o outro, Vitinha para cima, Vitinha para baixo. Vitinha é o que faz mais remates na direção da baliza, 2. Faz um corte com sucesso, faz 41 passes ao todo. Dos 41, 32 vão direitinhos para onde ele quer. O Vitinha foi, mais uma vez, um jogador quase que preponderante para esta vitória da equipa do Porto, que deu passagem à final. José Sousa. Sim, eu diria que Vitinha e companhia, porque há jogadores que o Fábio Vieira, por exemplo, tem feito exibições espetaculares, e o PP. Eu acho que nós não nos podemos esquecer do PP. Ele entrou muito titubeante na equipa do Porto. Tinha à frente dele um super jogador chamado Luís Dias, e depois ele soube conseguir ganhar o lugar. E quando o Sérgio Conceição entende jogar de tração à frente e coloca o PP para dar ainda mais reforço à frente, mas a jogar a lateral direita, acho que ele tem feito um papel muito bom para a posição adaptada que ele tem feito. Portanto, eu acho que sem nenhum comentário, acho que o Vitinha é de facto o grande orquestrador da equipa do Porto. Eu diria que o Fábio Vieira, neste momento, não há ninguém com a capacidade, a qualidade de passe que ele tem, sobretudo em passe de longa distância. O PP consegue explorar muito bem a profundidade. O Taremi, como jogador, não finalizador, porque ele como finalizador deixa algo a desejar, mas como jogador do último toque para o finalizador. O Evanilson como finalizador, acho que, estamos a esquecer do Uribe, que ele não tem jogado. O Uribe como um recuperador contínuo no meio campo. O Otávio, a máquina de sempre. Eu teria quase que passar pela equipa toda, né? Não posso deixar ficar o Pepe, não posso ficar fora o Medema, não posso deixar ficar o Diogo Costa, mas eu diria que o Porto, retirando as laterais, tem, de facto, muito bons jogadores. Para o ano temos de trabalhar nas laterais. E eu acredito naquilo que estávamos a falar há bocadinho. Eu não acredito que o Tony Martínez vá sair no final desta época. Acho que o Porto não vai deixar sair nenhum dos pontas de lança, e se sair algum, o que vai sair vai ser o Taremi.
porque é aquele que nos dá menos futuro e é o que poderá ter um reembolso maior. O Evanilson duvido que possa sair, e o Tony Martínez seria uma aposta, porque é o segundo ano que ele está no Porto, ele ainda é bastante novo e revela que sempre que entra tem algo a acrescentar à equipa. Faz-me lembrar um bocadinho, há muitos anos atrás, um jogador com um estilo completamente diferente, mas que era também um jogador que nunca era titular, mas sempre que entrava fazia a diferença, chamava-se Juari. O Tony Martínez pode, no limite, vir a ser um jogador com essas características, que também é preciso. Os tais jogadores talismã que a gente precisa ter no banco para desbloquear jogos mais complicados. E, portanto, a minha leitura, sim, acho que o Vitinha é de facto o motor e o orquestrador da equipa do Porto. Não dando para destacar todos, mas já se destacaram vários, o José Sousa acabou de destacar alguns, mas eu vou reforçar mais uma vez um que, principalmente esta temporada, tem estado absolutamente incrível. Francisco, e já falámos dele, no programa passado e já foi referido várias vezes ao longo destes 11 programas, que é do Mbemba. O menino, salvo seja, ele já não é menino nenhum, mas o senhor Chancel Mbemba... Não sabe porque ele tem 5 datas de nascimento. Portanto, se nós escolhermos a mais nova, se calhar até é. Se calhar até tem 20 anos, ele não. Se calhar tem 16 ou 17. Francisco, o Mbemba, mais uma vez, absolutamente incrível ao lado do Pepe. Um com metade da idade do outro. Quase que é tão bom como a Mbemba muito bem ao lado do Pepe. É pena, mas o Mbemba já tinha mostrado que era capaz de assumir ali uma postura de liderança. Com o Pepe ao lado, de facto, ele fica bastante melhor. Mas eu queria só lembrar mais uma coisa, que tivemos a falar do jogo com o Porto Sporting e o jogo correu bem e ganhamos, mas há um caso flagrante de penalti também sobre o Evanilson, que à conta da choradeira que se andou a fazer do Porto ser beneficiado de penaltis, o árbitro voltou a não marcar. Não nos podemos esquecer disso. Por acaso o jogo correu bem, mas há um penalti sobre o Evanilson logo aos 30 minutos de jogo. Eu queria destacar um jogador mais também, que tem sido fundamental na equipa do Porto e que às vezes é um bocadinho incompreendido, que é o Otávio. O Otávio dá um equilíbrio à equipa do Porto e liberta muitos jogadores. Nós falamos no Vitinha, falamos no Fábio Vieira. Muito do bom futebol que eles praticam devem-no também ao Otávio, porque o Otávio tem sido, de facto, um estratega nesta montagem de equipas do Sérgio Conceição. E já que se fala do Sérgio Conceição e desta mania, entre aspas, que o Sérgio Conceição tem nos últimos anos de fazer omeletes sem ovos, mas a coisa até corre bem, já se falou várias vezes, não foram assim tantas quanto isso, mas às vezes aquela coisa de não joga um, joga o outro. O que é certo é que o Porto não tem tido provavelmente a vida facilitada quando sai um dos jogadores do meio campo. Saiu, ou por outra, agora já não me estou bem recordado qual deles é que saiu, entrou para o lugar o Sérgio Oliveira. O Sérgio Oliveira não está bem, muda-se. Entra o Uribe. O Uribe está como está, agora, ou estava a jogar como estava, sai o Uribe, entra o Marco Gruites. Portanto, o Porto, ou melhor dizendo, o Sérgio Conceição gosta mesmo de fazer omeletes sem ovos, mas as omeletes saem boas. O Sérgio Oliveira entrou alguém para o entrou Porto. O Sérgio Oliveira, saiu o Sérgio Oliveira, entrou exatamente, foi o Danilo. O Porto jogava com um único jogador no meio campo, na posição sub-6, com a lesão do Danilo, grave. O Conceição inventou um método que era a partilha do Sérgio Oliveira com o Herrera e funcionou às mil maravilhas, quando toda a gente dizia agora o Porto sem o Danilo vai para aí abaixo.
Mas foi muito bem rematado. É como agora, o Porto saiu do Uribe, vai por aí abaixo. Mas não vai. Só às vezes empurram-nos, é verdade. Há pouco estavas a dizer que o Sérgio Conceição descobriu a tática para conseguir contrariar o jogo do Sporting. Eu diria que também, neste jogo, se percebeu que ele conseguiu encontrar a tática para contrariar a equipa do Braga. Para o próximo jogo, basta retirar o Hugo Miguel e o jogo tem uma vitória garantida, não é? Exatamente. Isso é óbvio. Mas o Sérgio tem... E não lhe dão mais valor, porque é o Sérgio Conceição que está a treinar o Porto. Se o Sérgio Conceição estivesse a treinar o Sporting, davam-lhe todo o valor, não é? O Sérgio Conceição é um bandido porque dá uma reprimenda ao Nakajima em pleno campo no final de um jogo, e dá-lhe uma reprimenda porque ele taticamente não se estava a posicionar bem, e aquilo não se faz, é um bandido, não sei o que mais. O treinador do Sporting que faz o que faz com o Slimani o gajo é inteligentíssimo, é um treinador seguro do que faz, e ele é que sabe, ele é que manda, e com muita inteligência. Por amor de Deus, quer dizer. Pronto. Mas tu estás a falar de dois casos que comparas. Eu posso falar do mesmo caso, só trocando de camisola, nota-se a diferença. Chama-se Pep. Quando joga no Porto, é bandido. O mesmo indivíduo a jogar com a camisola da seleção, é um herói. É o melhor. Mas tens outra coisa, que ainda há pouco falávamos também em off, que é o Porto ganhou uma taça dos campeões europeus, ou uma Liga dos Campeões, com miúdos, e é uma taça menor, é uma taça de miúdos. O Benfica ganha a mesma taça à quarta tentativa. Já terminou. E pronto. Já terminou. Recebê-los ao aeroporto. Já terminou como é que se diz? O feitiço do Bela Gutmann. Não, que o Bela Gutmann era só a equipa principal. Principal, claro. Não, eu vi posts de eu também vi o que tu viste. Mas pronto. Aliás, ainda te deste ao trabalho de comentar. Aquilo foi posto ao meu lado, não é? E eu disse, mas isso vale para os miúdos também? Ok, tudo bem. Mas para o Benfica e para os nossos diretos rivais, Benfica e Sporting, tudo o que nós possamos fazer, se eles fizerem igual, eles vão triplicar, quadriplicar os vivas, e são os melhores do mundo e não sei o quê. A gente faz uma vez e parece num canto de uma notícia de jornal ou no telejornal da manhã, e acabou. Porquê? E depois dizem que nós somos regionalistas, porque nos queixamos, mas com razão, porque realmente... Nós podemos ser regionalistas, mas não somos parvos. Não somos parvos, não é? Mas pronto, tudo bem. Enfim, o que eu sei é que o Sérgio Conceição tem feito, desde há 5 anos para cá, omeletes sem ovos, falas muito bem, ganhou 3 campeonatos em 5. Calma, ainda só temos 2, Alberto, portanto... Espera lá mais uma semanita ou 2. Este já nunca mais nos foge. Só para tratar como estatística correta, não é? Pronto, espera lá as 2 semanas. Já nunca mais nos foge. E por isso, para mim, este está ganho, porque se a gente, mesmo que a gente perca com o Porto, a gente ganha o próximo jogo e ganha com o Estoril. Não tenho dúvidas nenhumas. Este a gente nunca mais... 4 pontos. São 4 pontos, exatamente. 3 na luz e mais 1. Pronto. E eu acho que é lá que nós vamos nos divertir, não é? Pronto. Espero que seja lá. E mais um com o Vizela, por exemplo. Pronto, exatamente. Não, mas a gente ganha ao Vizela e depois vamos ganhar à Luz e divertimos-nos lá também. Agora, o Sérgio Conceição mostra que é, neste momento, o melhor treinador português.
a treinar em Portugal. Não tenho dúvidas nenhumas e não há dúvidas nenhumas nisso. E não lhe dão valor porque ele está no Porto, não é? Porque se estivesse noutra equipa qualquer, se estivesse no Alguidares de Baixo, ele era o melhor de todos. Era o maior. Estás a dizer o melhor Mas- treinador português em Portugal, eu diria, pelo menos na Europa, é o melhor português. Sim, Porque sim, o sim. ranking que saiu esta semana dos treinadores este ano em competição, o Guardiola está em primeiro e o Sérgio Conceição está, inclusive, por um ponto à frente do Klopp. Portanto, Uhum. não sei lá qual é o critério que eles fazem para Pois não ranquizar, sei, mas não vejo isso. Não, pronto, é assim, para mim, o Sérgio Conceição é o melhor treinador do mundo. Para mim, porque sou portista, não é? Mas depois, estrinçando Ainda aqui vai as ser, coisas ainda e vai ser falando o melhor presidente friamente, do mundo também. pode ser. Estrinçando aqui as coisas e afastando-nos um bocado da clubística, quer dizer, tem que se dar mérito a quem o merece e quem o tem. E ele tem. Ele sabe de futebol, sabe pôr as equipas a jogar, sabe pôr os jogadores que tem à disposição a jogar e a ganhar jogos. Alberto, e mais que isso tudo, desculpa interromper-te, sabe pôr ordem. Exatamente. Ele é respeitado, É respeitado. e os jogadores, mais do que isso, gostam dele. Não, os jogadores gostam, sem dúvida, mas é respeitado Sim, sim. pelos seus superiores, Isso que também que é uma mais-valia. era uma coisa que já não víamos há muito tempo no Porto, não é? Claro, isso que é uma mais-valia. É ele que sabe futebol e ninguém mais mete o mexe. nariz. E isso é que faz com que ele tenha tido sucesso estes anos todos à frente do Porto. E espero que ele continue no Porto, porque para nós é uma mais-valia. Para nós é meia equipa já. Agora, destacar jogadores na equipa, eu destaco todos. Não é? Depois tem aqueles que eu tenho alguns fetiches, que é o Otávio, já há bocado tinha dito. Para mim, o Otávio é o jogador a Porto, como já não via desde o Jorge Costa. Joga sempre com a faca nos dentes. Ele constrói, ele sabe construir e sabe destruir o jogo adversário. E é um jogador que joga sempre com a mesma rotação o jogo todo. É impressionante ver o Otávio jogar, porque ele joga sempre com a mesma na mesma rotação o jogo todo. Os 90 minutos, os 100 minutos, os 120 minutos, se for preciso. E depois, quer dizer, é os meninos que a gente que temos ali. Ainda ontem foi uma delícia ver o Francisco Conceição jogar, que fez lá jogadas impressionantes, e a última jogada que ele fez, que deu a bola ao Otávio, que atirou por cima, foi uma jogada fantástica, que vai ser também um jogador que nos vai dar muitas alegrias. Está a começar, vai tendo espaços, e se calhar, eu já disse isso várias vezes, não tem mais tempo de jogo, porque se calhar o treinador é o pai, se fosse com o treinador, se calhar ele jogava mais tempo. Eu digo isso, se calhar estou a ser injusto para o Sérgio Conceição, não é? Mas é o que eu penso. Agora, ele destaca a equipa toda. E dando registro em relação a isto do Sérgio Conceição, são Não está a entrar bem, ele ainda 233 é jogos. muito miúdo. Ó. O quê? Não falei. não. Estava eu a dizer que, e para terminar, em termos de números do Sérgio Conceição, foram 233 jogos, 165 vitórias. Guardiola faz 252 jogos, 190 vitórias, e a fechar o tal top 3 está Klopp, Liverpool, 161 vitórias em 237 jogos. Isto tudo retirado do Portal dos Dragões, portanto, realmente um registro bastante assinalável para o treinador do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição. Para terminar, vamos então ver como é que estão as médias para o próximo jogo. Porto Vizela no Dragão. Alberto, começa agora por ti. Ou então como é que vai ser esse jogo em termos de resultado no Dragão?
Eu acho, para não estar aqui a esticar muita corda, porque e não querendo marcar tantos golos, porque senão vão suspeitar de alguma coisa. Não vale a pena marcar tantos golos, marcamos só 3. Porque se marcarmos 7, como fizemos com o Portimonense, vão começar a dizer que algum favor que nos estão a fazer, então é melhor os jogadores não marcarem tantos golos. 3 já chega. E acho que vão ser os 3. 3-0. Queres também que te diga quem vai marcar os golos? Claro, claro. Desta vez vai marcar o Vitinha, o Edmilson e... O Edmilson já não joga. O Evanilson. O Evanilson e o Fábio Vieira. O Edmilson também passou pelo Porto. Francisco. O contabilista. Eu É verdade. vou só introduzir E aqui Salgueiros. uma coisa que o Alberto falou no 7-0 ao Portimonense. Eu queria frisar que a rotação do plantel que o treinador do Portimonense fez foi tão importante que o Portimonense foi ganhar o jogo este fim de semana, que o pode salvar da descida da divisão. Pois. Portanto, fique claro que os mais pequenos também têm direito de fazer gestão de plantel. Não são só Exatamente. grandes. O sorteio do calendário foi o que foi. Calhou ser o Porto antes do jogo com o Moreirense, portanto, ainda bem que o treinador está de parabéns, o treinador do Portimonense. Paulo Sérgio. Agora, Sou 0. ganhou 1-0. Agora, relativamente ao Vizela, eu acho que vai 3-0, 4-0, andará por aí o resultado. Arrisco dizer que o Taremi vai marcar, até porque vai haver um penalti, porque o Porto ataca tanto. Há sempre penaltis. Os penaltis acontecem dentro da área adversária, o Porto está lá sempre instalado, portanto, naturalmente haverá penaltis. Portanto, eu aposto no Taremi, no Fábio Vieira e no Otávio. José Sousa, para fechar. Eu também fecho com 3-0, mas vou fechar com 3 golos todos de extremos. Vou apostar no PP, vou apostar no Galeno e vou apostar no Francisco Conceição. Pensei que ias dar um golo ao Zaidu, que para mim está a subir, cada jogo está a subir mas vê-se notoriamente que ele está a subir. Ele tem aprendido bastante. E espero que ele continue assim, porque eu gosto dele. E damos por terminado este encontro semanal de 45 minutos a Porto. Para a semana há mais. Para a semana vamos falar então desse Porto Vizela e antecipar aquilo que será o clássico na Luz frente ao Benfica. Foi um gosto, meus caros. Para a semana há mais. Para a semana estamos todos de volta para mais um 45 minutos a Porto. Foi um gosto. Até para a semana. Boa noite a todos. Até para a semana.